suas contas. O governo do estado estão aí com suas plataformas, com as suas propostas. Mas o que pensam esses candidatos sobre questões da economia, do dia a dia, do seu bolso? Lídia Brito já está chegando aqui para falar com a gente a respeito desse assunto. Lídia, ótima tarde para você. Boa tarde, Joelson, a você e a todos que nos acompanham. Lídia, vamos falar a respeito disso? Essas plataformas estão claras de alguns dos nomes que entram nessa disputa? Joelson, de todos os candidatos ao governo do estado, dos planos de governo que nós analisamos, tem ali sim pontos que tratam diretamente sobre a economia, né? Pontos como principalmente a geração de emprego e renda. E a gente vê, Joelson, o impacto ainda da pandemia, nesse período em que o país está se recuperando dos impactos da pandemia da Covid-19. Na eleição de 2020, a eleição municipal, nós estávamos diretamente vivenciando um dos momentos mais críticos da pandemia e, além da saúde, as questões econômicas naquele momento eram cruciais, foram temas aí de muitos debates, principalmente pelos impactos de medidas como o lockdown que afetaram diretamente as pequenas, micro e pequenos negócios. E agora, em 2022, Joelson, a gente está acompanhando uma tentativa do Brasil e do mundo de se recuperar dessa crise econômica. A gente vive aí um período de inflação, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Isso tem obrigado os bancos centrais de todos os países a aumentarem a taxa de juros como forma de tentar controlar a inflação. Aqui no Brasil, a gente está com uma das maiores taxas, né, 13,75%, né, da taxa de juros. E quando se trata das questões locais aqui no estado, os candidatos eles falam principalmente do impacto, né, de medidas que possam ajudar a fazer a economia se recuperar, gerando emprego e renda, e também tratam de setores como infraestrutura e o agronegócio. Vamos então acompanhar, Lídia, algumas dessas ideias? Vamos aí. Por exemplo, Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores. Olha, o Rafael, no plano de governo dele, um dos principais pontos que ganha destaque logo no começo são as questões econômicas, Joelson. Já é ali no início do plano de governo do candidato e a gente trouxe aqui alguns desses pontos. Ele fala sobre a questão da micro e pequenas empresas, né, de incentivar a criação dessas micro e pequenas empresas, principalmente com a questão do crédito, né, facilitando o acesso dos pequenos empreendedores ao crédito, né? Aqui no Piauí, os dados referentes a 2021 mostram, né, que teve um aumento de mais de 38% na abertura de pequenas empresas, e os candidatos eles estão de olho sim nesse setor, né, que movimenta muito a economia aqui no estado, e são, Joelson, pequenas empresas que ajudam também na geração de emprego, né, e na geração de renda. E a Rafael Fonteles também, no seu plano de governo, dá um destaque especial à agricultura familiar. É o pano de fundo de todo o projeto do Partido dos Trabalhadores. Já nas né? gestões de Wellington já eram, né? Também. Já sempre, né? Com a governadora Regina Souza, ela dá um destaque muito grande a essas questões da agricultura familiar, e isso está linkado também com o plano de Lula, o plano de governo nacional, né, do Partido dos Trabalhadores, esse incentivo à agricultura familiar. E quando se fala da agricultura familiar, Joelson, questões como a regularização fundiária são ali essenciais, né? Estão sendo trabalhadas no plano de governo também de Rafael Fonteles, nessa segurança jurídica, nessa segurança da terra ali para essas famílias que trabalham com a agricultura familiar, além do crédito, né? O incentivo ao crédito para que essas pessoas tenham ali as condições, né, de plantar. E nessa questão aqui do desenvolvimento econômico, o plano de governo de Rafael Fonteles chama a atenção para o incentivo à indústria e ao comércio. Esse é um dos gargalos, a gente pode dizer assim, desses últimos 20 anos da gestão petista aqui no estado. Essa questão da infraestrutura, de atrair indústrias, investimentos para o estado por meio dos investimentos em infraestrutura.
infraestrutura. E no plano de governo de Rafael Fonteles, ele coloca como uma das suas metas, Joelson, fazer um grande projeto de obras. Não explica muito bem lá no plano de governo, mas eu acredito, Joelson, que deve ser como um Pro-Piauí, né? Ele que foi coordenador aí do Pro-Piauí, deve ser um programa nesse sentido de atração de atração de investimentos para obras de infraestrutura e assim conseguir atrair investimentos para o Estado. Ele fala muito sobre o dinheiro público financiando obras para girar a economia, né? E além da questão das parcerias públicos-privadas, né? As PPPs, que estão também nesse plano de governo de Rafael Fonteles, como forma de trazer esse capital privado, né, para o Estado, para conseguir também realizar nessas obras de infraestrutura aqui no Estado. E vem também, Jailson, um tema que é até delicado para o Partido dos Trabalhadores, né? Até essa questão aí ideológica do PT com relação à agricultura familiar, a gente vê um conflito muitas vezes nas gestões do Partido dos Trabalhadores, né, com relação a esse investimento na agricultura familiar, mas também algumas alas do Partido dos Trabalhadores que muitas vezes têm uma visão negativa com relação ao agronegócio, né, como o agro aquele que desmata, né, aquele que envenena, né, aquele que prejudica o pequeno, né, o pequeno agricultor. No plano de governo de Rafael Fonteles tem ali, né, esse incentivo também ao agronegócio no Estado. Tá bom. O próximo, Silvio Mendes, traz aí alguns aspectos também nesse sentido da economia. E na infraestrutura, ele traz logo no início do seu plano, infraestrutura econômica. Aí vem, Joelson, uma das principais críticas da oposição ao atual governo do Partido dos Trabalhadores, que é o investimento em infraestrutura, principalmente a questão das rodovias, né? E o plano de governo dele destaca muito isso no sul do estado como forma de projetar, né, a produção de grãos aqui do estado, facilitar o transporte, né, para os portos, né, os estados como o Ceará e Pernambuco. Tem também um destaque essa questão da estratégia de produção, crescimento e emprego. O plano de governo do Silvio Mendes traz uma atenção especial a essa questão da geração de emprego. A gente mostrou até na semana passada aqui no Suas Contas, né, a situação do emprego aqui no Piauí, né, os números que mostram que o Piauí ainda está um pouco atrás na relação da geração de empregos com carteira assinada, né? O plano de governo de Silvio traz ali uma atenção especial a essa questão da formação de empregos formais, né? Com a contratação com a carteira assinada, né? E essa questão do estímulo ao pequeno empreendedor, né? Esse é um ponto que todos os candidatos ao governo do estado colocam esse incentivo às pequenas empresas, né? As pequenas empresas aqui no estado, elas têm um papel muito grande nessa promoção, né? Na geração de empregos e para isso também o plano de governo de Silvio trata da necessidade de crédito, né, de estímulo ao crédito para que esse pequeno empreendedor tenha acesso a esse crédito. E a estratégia de finanças públicas. O plano de governo de Silvio Mendes, ele traz uma parte especial ali, Joelson, que trata da questão do tamanho da máquina pública, né, e da necessidade de enxugar essa máquina pública, né, como forma aí de organizar as contas do Estado e isso ajudar aí nessa capacidade do Estado de investimentos, né, investimentos públicos que possam ajudar aí no crescimento econômico do Estado. Próximo candidato na lista Coronel Diego Melo, do PL, é o partido do presidente. O partido do presidente Jair Bolsonaro e o plano de governo de Major Diego tem uma linguagem, né, muito semelhante com o programa nacional, né, que o presidente Jair Bolsonaro traz para o Piauí. E ele fala, no início ele fala sobre as questões econômicas voltadas para um desenvolvimento sustentável. E aí, Joelson, é voltado totalmente para a questão do agro, né? Ele coloca desenvolvimento sustentável, mas uma forma de incentivar o agronegócio, mas ali no plano de governos eles colocam como um agronegócio sustentável, um agronegócio consciente, né? Que consiga ali conviver bem, vamos dizer assim, com o meio
ambiente, né? E esse é um ponto, né, também do projeto do presidente Jair Bolsonaro, em que tem ali uma parte muito importante voltada para o agro. E vale lembrar que o candidato a senador na chapa... não é na chapa do Diego, eu troquei agora, era na chapa do Gustavo Henrique, não é do Diego, que é ligado ao agronegócio. Mas o coronel Diego Melo, ele traz ali no seu plano uma atenção especial ao agro. E também, Joel, esse é um dos pontos principais da fala de Diego, essa questão da geração de emprego e renda. No plano de governo se fala aí sobre a necessidade, né, da criação de um programa que vai, né, incentivar a criação de emprego aqui no estado. O plano de governo não deixa muito claro como que programa seria esse, né, como é que esse programa vai funcionar, mas é ali uma promessa desse programa voltado para a geração de emprego e renda, né? E ali, dentro dessa questão do agro e também um pouco dessa questão da agricultura familiar, Major Diego dá uma atenção às questões do desenvolvimento também rural e foca muito no desenvolvimento industrial, né? Falando da necessidade de políticas que tenham essa capacidade de atração, né, de investimentos para o Piauí por meio de investimentos em infraestrutura, né? Também defendendo, Joelson, grandes obras, né, de infraestrutura no estado e que essas grandes obras possam dar condições para que empresas venham se instalar aqui no estado. Candidata próxima, Jesse Lima, candidata do PSC. E a Jéssica, que foi candidata a prefeita, Joelson, em 2020, a gente lembra que o plano dela era todo voltado para o empreendedorismo, né? Em 2020, na disputa pela prefeitura de Teresina. E não mudou muita coisa aqui para o plano dela na disputa pelo governo do estado. Jéssica, no seu plano de governo, dá um destaque muito grande ao incentivo a micro e pequenas empresas, né? Tem ali uma parte significativa do plano, apenas falando de necessidade de incentivo ao crédito, necessidade de parcerias com instituições como o SEBRAE para que esses micro e pequenos empreendedores possam ter qualificação e também acesso ao crédito para ter aí condições de montar, né, o seu pequeno negócio. E tem uma parte que chamou a atenção, Joelson, é legislação voltada para o incentivo do empreendedorismo. No plano de governo, a Jéssica disse que eles vão fazer ali uma pesquisa, um pente fino, Joelson, em todas as legislações aqui do estado, as leis que possam trazer prejuízos aos empreendedores, aos pequenos empreendedores. E no plano de governo ela promete que essas leis serão revogadas. É um compromisso ali de campanha da Jéssica de revogar leis que por algum motivo ali possam causar prejuízos aos pequenos empreendedores. Também, Jesse fala sobre o agronegócio, né, a importância do incentivo ao agronegócio do estado, também com obras de infraestrutura, principalmente no sul do estado, que essas obras vão ajudar, né, no desenvolvimento do agro, principalmente na questão de ajudar a escoar, né, a produção sem grandes dificuldades. E também, quando ela fala do agro, Jesse cita também a necessidade, Joelson, de incentivar a agricultura familiar aqui no Piauí, né? As famílias que vivem do campo, né? Mas são famílias ali que não têm muitos recursos e precisam também desse incentivo, principalmente o incentivo ao crédito, né? Nessa questão da agricultura familiar. Bom, interessante, né? Todos os candidatos colocam a agricultura nos seus planos de governo, só que abordagens distintas, ou com vetores distintos em cada um deles. Interessante, vocês foram 4 dos candidatos que entraram nessa disputa para as eleições de 2022, trazidos aqui pela Lídia Brito, não é isso, Lídia? E a agricultura, Joelson, tem aí uma participação, né, de mais de 10% no PIB do Piauí, né, no nosso produto interno bruto. Então, os candidatos, eles dão essa atenção especial a essa questão da agricultura pelo peso que tem na nossa economia.